Olá! Hoje a gente vai falar um pouquinho do que acontece numa casa espírita. O vídeo de hoje é para você que já tem algum conhecimento da doutrina espírita, que já leu algum romance, que já viu algum filme, que se interessa pelos temas que o espiritismo estuda, mas que nunca visitou uma casa espírita porque ouviu dizer que lá os espíritos se manifestam ou que acontecem coisas que você não gostaria de presenciar. O que eu tenho para dizer para você é que na casa espírita não acontece nada de fantasioso e nada do que muitas pessoas acham ou divulgam que acontece. Na verdade, a casa espírita é uma escola redentora de almas. Lá funciona ao modo de uma escola, onde uma pessoa que já tem um desenvolvimento maior do conhecimento que é abordado pela doutrina espírita, compartilha com pessoas que procuram uma casa espírita no sentido de aprender coisas novas. Então, como funciona na verdade a casa espírita? Na maioria das vezes há reuniões, que são reuniões públicas, reuniões acessíveis a qualquer pessoa que tenha um interesse de aprender, e nessas reuniões, à maneira de uma aula, durante 50 minutos ou uma hora, determinado tema é abordado. A gente vê, através das palestras que acontecem na casa espírita, uma disseminação de informações científicas, informações ligadas ao nosso próprio desenvolvimento, informações que são importantes para a gente expandir a nossa consciência, e muito mais do que a questão da fenomenologia, que é uma questão particular dentre tantas coisas que o espiritismo estuda. Muito mais do que isso, na casa espírita, nas reuniões públicas, a gente estuda o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, trazido através de uma leitura contemporânea, uma abordagem onde você facilita esse estudo, onde você pode compreender questões que Jesus colocou, que quando você lê diretamente na Bíblia, você tem dificuldades de compreender. E aí a gente tem uma interpretação muito mais contemporânea, muito mais moderna e muito mais acessível àquelas pessoas que querem compreender, por exemplo, passagens que são bastante interessantes, mas que têm dificuldades de compreendê-las porque a linguagem que foi colocada na época de Jesus é uma linguagem muito diferente da nossa linguagem atual. Então, na casa espírita, além disso, a gente estuda por que nós sofremos, porque nós estamos numa família que muitas vezes a gente não se encontra nela, porque a gente tem muitas vezes um trabalho que a gente tem dificuldade de aceitá-lo. Então, a doutrina espírita é uma doutrina, na verdade, esclarecedora. E o que acontece numa casa espírita é que pessoas que estudam, pessoas que se dedicam a estudar a doutrina espírita, elas se esforçam para compartilhar essas informações num formato que é muito parecido com uma aula. Então, as reuniões públicas que acontecem numa casa espírita, elas são muito semelhantes a uma aula, por exemplo, na universidade. Então, você tem lá um salão, onde pessoas assistem a uma reunião, onde alguém que já tem um nível de conhecimento mais aprofundado transmite aqueles ensinamentos para quem tem o interesse de aprender. Fora isso, a gente tem algumas outras atividades, como o passe e algumas reuniões que também são de estudo, reuniões mais específicas. Então não há por que a gente tem receio, a gente tem medo de frequentar uma casa espírita, porque alguém que é desinformado disseminou informações de que na casa espírita aconteciam coisas que na verdade nunca aconteceram em nenhuma casa espírita. Toda casa espírita ela é aberta ao público. Então qualquer pessoa pode entrar na casa espírita e ver como ela funciona. Não tem nada de misterioso, de fantasioso, não tem nada de outro mundo. O que existe numa casa espírita são pessoas interessadas em crescer, em evoluir como ser humano, como pessoa e como espírito eterno que somos. Então eu faço o convite para que você conheça uma casa espírita. E não precisa se transformar em espírita para conhecer o funcionamento de uma casa espírita, porque lá certamente você vai adquirir conhecimentos que você não tinha e você vai poder tirar as conclusões por você mesmo, não através de histórias que contam, não através de histórias que muitas vezes são até folclóricas. Então, fica aí o convite para você, conheça uma casa espírita e certamente você vai se surpreender com o que você vai ver lá.